Fala pessoal, meu nome é Daniel e sou um dos especialistas em investimentos do Vai Pelos Fundos. Esse vídeo foi feito em parceria do Vai Pelos Fundos com o Funds Explorer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar a se inscrever nos dois canais, tanto no Funds Explorer quanto no Vai Pelos Fundos. Agora sim, vamos para o vídeo. Barone, eu concordo muito e não sei se você vai concordar comigo, mas talvez uma das coisas mais importantes para o investidor é, claro, ter o conhecimento, mas ter a mentalidade correta de quem investe em fundos de renda. É muito interessante que a gente vê que é nesses momentos que seria talvez até mais interessante, né? Que nem você falou, em 2019, eu sei que já fui assinante da carteira da Suno por muito tempo, realmente era muito desafiador, não apenas a Suno, mas todos os analistas do mercado estavam com o desafio de recomendar, né? O que eu falo para comprar aqui, porque está tudo muito caro. A gente via fundos, especialmente de tijolo, alguns de papel ainda estavam ali um pouco mais equilibrados, mas de tijolo muito caros, né? Então os analistas ficavam perdidos nesse sentido. E talvez fosse até mais desafiador falar naquela época do que falar agora, que a gente vê que tem vários descontos expressivos, com muitos fundos muito interessantes, né, em termos de estrutura. Ou seja, o fundo continua com uma estrutura bem legal, só que realmente a cota a mais por questões que estão alheias àquele fundo. Então, realmente, a mentalidade do investidor é muito importante. E é nesses momentos que nem você está falando aí, que a gente vê, né, separando aí os homens dos meninos, que nem a gente brinca aqui em Minas Gerais, que a gente vai ver quem que realmente vai continuar no longo prazo. Né? E os fundos de renda, fundos imobiliários, FIAGs, FINFRA, são investimentos de longo prazo para geração de renda. Né? Então, se pegar nesse termo, talvez esse seja um momento até mais seguro, entre aspas, não sei se você vai concordar comigo, porque você tem uma margem de segurança em relação ao preço, né? Em relação à cota. Né? Interessante isso que você acabou de falar, né? Muitas das vezes as pessoas investem ou deveriam investir em renda para pensar no quê? Numa aposentadoria, numa forma de você usufruir daquele capital futuramente, certo? Se você investe a 0,6 ao mês, que é um yield de 7,5, não é um yield ruim. Não é um yield ruim. Se você lembrar, há pouco tempo atrás, vários fundos de tijolos aí, né? Eles tinham esse yield de 0,6 e estava tudo bem, né? Você demora 9,65 anos para dobrar seu capital. Se você investe a 0,9, como a gente está vendo vários fundos, você demora 6,44 anos, 6,4. Então, o simples fato de você ter uma situação como essa, você ganha praticamente 3 anos, 50%, se eu não fiz a conta errada aqui, 33, do total 33, né, um terço. Você ganha em um terço, se eu não errei na conta, um terço de velocidade para você alcançar a sua independência financeira, dobrando, assim, para você dobrar o seu capital, não é alcançar a independência financeira, dobrar o seu capital, né? Como a gente está aqui dentro de um jogo de juros compostos, é uma conta que não é desprezível. Então, num momento como esse, se você interrompe as compras, você está desperdiçando uma forma de acelerar a sua independência financeira. É completamente intuitivo, mas as pessoas não conseguem raciocinar por esse caminho. Por quê? Porque nessas horas as pessoas se retraem. Então, se você olhar aqui no chat, já tem perguntas, o fundo está caindo, o que eu faço? Entendeu? Então, assim, o fundo está subindo, o que eu faço? É a mesma pergunta, inverte a lógica. O fundo está subindo demais, o que eu faço? Entendeu? Então, assim, a pergunta que eu faço para quem está fazendo essa pergunta é por que você começou a investir em fundo imobiliário? Qual foi o objetivo? Então, por isso que eu acho que nessas horas o mercado depura. Ou ele depura de um jeito ou de outro. Ou ele vai depurar na marra, ou ele vai ter que depurar pelo conhecimento. E depurar pelo conhecimento, na minha visão, é sempre muito interessante. Porque você tem a oportunidade única de parar, rever os seus conceitos. Eu até fiz um vídeo hoje no meu canal bem rapidinho sobre isso. Parar um pouco, tentar entender, né? Vai lá, estuda aquelas 4 letrinhas, abre um portfólio de um fundo de tijolo e abre imóvel por imóvel, vai lá na região, lá no Google Maps, entra na região, tenta pelo menos entender o que você está comprando, né? Porque se nem isso te convencer, é tão simples quanto você imaginar que o imóvel do seu bairro está mudando de preço numa escala gigantesca só porque os juros estão subindo, né? Então, assim, pode impactar a velocidade de vendas? Pode, mas eu acho pouco provável cair. E só para trazer em números, hoje a média do IFIX está com um desconto na ordem de 25%, 26%. E um yield já perto de 12%, 11,7%, 11,8%. Então isso é muita coisa. Nós temos um yield de quase 1% ao mês e um desconto estrutural abaixo daquilo que foi na pandemia.
E qual foi a grande diferença da pandemia para cá, né? É que na pandemia foi muito agudo, né? Então ela caiu rápido e voltou rápido. E o que está acontecendo agora é que o mercado está sangrando, isso está incomodando as pessoas. Agora, para deixar aqui uma reflexão para todo mundo, a pergunta que eu faço é: será que eu estaria fazendo essa live com você se a gente estivesse em setembro de 2024? Porque até setembro de 2024, é só você colocar o gráfico do IFIX, as pessoas estavam querendo, com vontade do fundo imobiliário subir, porque tinha uma promessa do juro cair. Mas se você observar o que aconteceu nesses últimos 3 meses, foi justamente uma inversão brutal de expectativas de juros de curto, médio e longo prazo. Aí as pessoas quererem atribuir que isso é culpa do fundo imobiliário, no mínimo, querendo arrumar um motivo para não fazer alguma coisa, né? Então, assim, o cara não quer fazer um curso superior de tal área, ele fica inventando um motivo para não fazer. O cara não quer casar, ele fica inventando um motivo. O cara não quer comprar alguma coisa. Então, você fica inventando um motivo. A verdade é essa, na minha opinião. A pessoa acaba criando um motivo para que ele possa justificar uma classe inteira de ativos, né? E você fica perpetuando esses 3 meses como algo eterno, o que não faz sentido, nem do ponto de vista prático, nem teórico. Porque se for prático, daqui a pouco você vai comprar fundo com yield de quantos por cento, né? E se você for do ponto de vista teórico, também não faz sentido, porque quando você começa a ter um problema fiscal e você corre por um título público, é meio contraintuitivo, né? Eu estou com um problema fiscal, vou comprar título público. Não, se eu tenho um problema fiscal e estou tendo um problema monetário, eu vou para o ativo real. Isso é assim desde sempre, deveria ser assim. Eu vou proteger o meu dinheiro naquilo que é real. Eu vou fugir daquilo que é puramente financeiro. Percebe? E isso as pessoas, às vezes, não é que elas não entendem, ou elas não querem entender. Essa é a grande pergunta. Talvez elas não querem entender. Elas não estão dispostas a entender. Porque é muito mais confortável você criar um ambiente em que você tem controle. Então, eu travo uma taxa e eu tenho controle. E só para você ter uma noção, essa questão também é meio subjetiva, porque quando a gente fala assim, o IPCA mais alguma coisa, né? O IPCA mais 6, ele só teve presente aí, pegando uma série histórica desde 2010, em cerca de 27% das vezes. O IPCA mais 6,5 em 8,5%. IPCA mais 7, 3,6%. IPCA mais 7,5%, 0,7%. 0,7%. Né? É claro que aqui tem um efeito cumulativo. Por exemplo, 4% foi bem mais, né? 90% aqui. Então, assim, o que isso quer dizer na prática? Que eles vão se acumulando, né? Então, é um gráfico acumulativo. Mas onde eu quero chegar? Que, claro, é excelente uma oportunidade de você investir em IPCA mais 7, 7,5. Mas você querer perpetuar que você vai comprar isso pro resto da sua vida não é infantil a palavra que eu queria usar, mas assim, é no mínimo um erro de premissa gravíssimo, que a pessoa está querendo inferir algo que não suporta, né? Você não consegue fazer um balanço de um país suportar um custo de capital, porque afinal de contas o país, ele também é uma empresa. Você olhar o país, ele é uma empresa, não é? Então, da mesma forma que uma incorporadora vai ter dificuldade de pagar IPCA mais 10, o país não dá conta de pagar IPCA mais 7,5 até 2055. Não. Entendeu? E é engraçado você falar isso porque, e aí me corrijam se eu estiver errado, mas salvo engano nos Estados Unidos, pelo pouco que eu estudo de lá, da economia lá, alguns municípios dá para entrar em falência, inclusive, né? Então é realmente isso, né? Assim, apesar do governo ter toda essa estrutura, e aqui no Brasil, obviamente, funciona diferentemente, né, da parte jurídica do que lá nos Estados Unidos, mas realmente, né, o país a gente pode pensar e deve pensar como se fosse uma grande empresa, e a dívida, e aquilo é aquela bola de neve que vai, né? A dívida fica mais cara, aí o risco aumenta e vai virando uma bola de neve se não tiver responsabilidade fiscal, que é o que a gente está vendo. A gente nunca entra aqui em questões políticas partidárias, né? Mas a política fiscal realmente importa, no final das contas. Não, o que me parece contra-intuitivo é a pessoa criticar a questão fiscal, e tudo bem, como você falou, a gente não vai entrar no mérito político, mas comprar um título de longuíssimo prazo, ou um pré-fixado de longuíssimo prazo, de alguém que você está se queixando por questões fiscais. Eu não vejo, entendeu? Então eu não vou ter um prédio na Faria Lima, não vou ter um galpão no Raio 30, eu não vou ter um imóvel urbano, que é um ativo real,
em que, se tudo isso se materializar e você tiver problemas, as pessoas vão continuar existindo, você vai ter um ativo real ali, aí sim, gerador perene. Sim. Então, onde que está o erro disso aí tudo? Entendeu? Onde está o erro disso aí tudo? É um erro de premissa. As pessoas talvez estejam sendo levadas a concluir aquilo com base, eu não vou dizer na emoção, mas eu acho que no base em premissas frágeis. Então, quando eu falo aquela frase que as pessoas começam a investir às vezes pelo motivo errado e param de investir pelo motivo errado, vocês estão vivenciando isso agora na prática. Às vezes, até alguns de vocês que vão nos ouvir agora, ou vão nos ouvir futuramente, estarão nessa mesma condição, começar pelo motivo errado e vender pelo motivo errado. Porque é algo que não é desprezível, tá? Tem, eu acho que muita gente que está exatamente nesse clima de terra arrasada, entendeu? Então você faz uma fuga de capital para algo que você está criticando, que é justamente a instabilidade fiscal, entendeu? Tem muito sentido.